Antes mesmo dos treinadores sonharem se tornar mestres Pokémon, existia uma lenda. Uma criatura tão rara que muitos acreditavam ser apenas um mito. Seu nome era Mew. Pequeno, brincalhão e quase impossível de encontrar. Mew carregava um segredo que mudaria para sempre o mundo Pokémon. Pesquisadores descobriram que seu DNA possuía características presentes em praticamente todos os Pokémons conhecidos. Por causa disso, muitos cientistas passaram a acreditar que Mew era o ancestral de todas as espécies existentes. Mas onde alguns enxergavam uma descoberta histórica, outros viram como uma oportunidade. Uma oportunidade de criar algo superior. Tudo começou quando uma equipe de pesquisadores encontrou vestígios genéticos de Mew durante uma expedição na América do Sul. A descoberta chamou a atenção de homens poderosos. Dentre eles estava Giovanni, o líder da equipe Rocket. Não queria apenas estudar Mew. Ele queria controlar o maior poder que o mundo Pokémon já havia visto. Para isso, financiou um projeto secreto conduzido por cientistas especializados em clonagem genética. O objetivo inicial era simples: recriar Mew. Mas conforme os experimentos avançavam, a ambição dos pesquisadores crescia. Eles não queriam uma cópia, eles queriam algo melhor, mais forte, inteligente, mais poderoso. Anos de manipulação genética, engenharia de DNA e testes proibidos deram origem a uma nova criatura. Uma criatura que jamais deveria existir. Seu nome era Mewtwo. Desde os primeiros momentos de sua existência, algo parecia errado. Mewtwo não era apenas poderoso, ele era consciente. Enquanto crescia dentro de uma cápsula de contenção, começou a perceber fragmentos da realidade ao seu redor. Ele ouvia vozes, sentia emoções, fazia perguntas: quem sou eu? Por que fui criado? Qual o meu propósito? Mas ninguém tinha respostas. Ou talvez ninguém quisesse responder. No material complementar da origem de Mewtwo, vemos que os cientistas também realizavam outros experimentos de clonagem. Entre eles estava o projeto envolvendo Amber, filha falecida do Dr. Fuji. O cientista acreditava que a clonagem poderia vencer a morte, mas todos os experimentos fracassavam. Apenas um sobreviveu: Mewtwo. Quanto mais sua mente evoluía, mais ele compreendia a verdade. Ele não havia nascido, ele havia sido fabricado. Era um experimento, uma criação artificial, um ser criado para servir aos interesses dos humanos. A descoberta despertou nele algo perigoso: raiva, tristeza, solidão. E então aconteceu. Em um único instante, os poderes psíquicos de Mewtwo explodiram. O laboratório inteiro foi destruído. Máquinas foram arrancadas das paredes, vidros se despedaçaram. Os cientistas não puderam fazer nada. Mewtwo havia despertado. E o mundo jamais seria o mesmo. Após a destruição, Giovanni apareceu diante da criatura. Ele prometeu ajudá-lo a compreender seus poderes, prometeu respostas, prometeu um propósito, mas tudo era uma mentira. Giovanni enxergava Mewtwo apenas como uma arma. Durante meses, o Pokémon foi utilizado pela equipe Rocket. Recebeu uma armadura especial que supostamente ajudaria a controlar seus poderes. Mas a criatura era outra, e a verdade também era. A armadura existia apenas para limitá-lo, para impedir que percebesse o quanto era superior aos humanos que tentavam controlá-lo. Quando finalmente descobriu isso, Mewtwo se revoltou novamente, destruiu a base de Giovanni, escapou e desapareceu. Foi aí então que ele retornou a uma ilha onde havia sido criado. Ali, cercado pelas ruínas de seu nascimento, começou a refletir sobre sua existência, se os humanos realmente o criaram ou era apenas para ser uma ferramenta. Talvez os humanos fossem o verdadeiro problema. Foi nesse momento que nasceu seu plano: criar os próprios Pokémons, clones perfeitos, seres superiores, e substituir o mundo antigo por um novo. Para atrair os treinadores mais fortes, Mewtwo enviou convites para diversos lugares. Entre os escolhidos estava Ash Ketchum. Ao chegar à ilha, Ash e seus amigos descobriram a verdade. Mewtwo havia criado cópias de vários Pokémons: Charizard, Blastoise, Venusaur, entre muitos outros. A batalha entre originais e clones começou, mas aquilo era
muito mais do que uma luta. Era um conflito de ideologias, de algo que estava os Pokémons, que nasceram naturalmente, do outro, daqueles que foram criados artificialmente. No meio desse caos, algo inesperado aconteceu. Mew apareceu. O lendário ancestral de todos os Pokémons finalmente surgiu diante de sua criação. A origem e o experimento, o passado e o futuro. O encontro entre Mew e Mewtwo parecia inevitavelmente desde o início. Os dois lendários iniciaram uma batalha colossal. Explosões psíquicas iluminavam os céus. Ondas de energia atravessavam a ilha. Parecia que o mundo inteiro estava prestes a ser destruído, mas alguém interviu. Ash, sem pensar em si mesmo, correu para o centro do confronto, tentando impedir a luta. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então os ataques de Mew e Mewtwo atingiram Ash ao mesmo tempo. Seu corpo se transformou em pedra. Todos os Pokémons paralisados, inclusive Mewtwo. Pikachu tentou acordá-lo, usou seus choques elétricos, chamou por seu treinador, mas nada aconteceu. Então algo impossível aconteceu. Os Pokémons começaram a chorar, lágrimas saíram por toda a arena, lágrimas de tristeza, de amor, de amizade, e aquelas lágrimas envolveram a vida de Ash. Ao testemunhar aquele ato, Mewtwo finalmente compreendeu algo que jamais havia entendido. O valor de uma vida não é definido pela forma como ela nasceu. Não importa se alguém veio da natureza, não importa se alguém foi criado artificialmente. O que importa realmente são as escolhas feitas ao longo da vida. Pela primeira vez, Mewtwo encontrou sua resposta. Ele não era apenas um experimento. Não era apenas um clone. Era um ser vivo, com vontade própria, com sentimentos, com um destino que pertencia somente a ele. E assim, acompanhado por Mew e pelos outros Pokémons clonados, Mewtwo partiu, deixando para trás a ilha onde nasceu. A ilha onde sofreu e a ilha onde finalmente descobriu quem realmente era. Até hoje, a história de Mew e Mewtwo continua sendo uma das narrativas mais profundas e emocionantes de toda a franquia Pokémon. Uma história sobre criação, sobre identidade, solidão e sobre encontrar o seu lugar no mundo.